Vamos falar de licenciamento ambiental, porque o licenciamento em Minas Gerais está passando por uma revolução tecnológica. A Fundação Estadual do Meio Ambiente começou a desenvolver uma solução com inteligência artificial para tornar esse processo mais ágil, mais confiável e mais eficiente. A tecnologia que vai ser integrada ao Sistema Estadual de Licenciamento pode reduzir o tempo médio de análise de 30 para apenas 5 dias úteis. E para explicar o impacto dessa mudança e como a IA pode funcionar na prática, a gente conversa agora com o especialista em inteligência artificial e cofundador da Proteus Academy, Vitor Sales, que está aqui conosco ao vivo nos estúdios da 98 News. Vitor, bem-vindo ao Deadline. Obrigado pela gentileza de aparecer aqui. Obrigado, pessoal. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Espero poder explicar um pouco mais desse tema complexo, né, para a sociedade, com palavras simples para que todo mundo entenda. Isso é importante. Falávamos, então, que a ideia é principalmente encurtar o tempo, né? A gente está falando isso num período em que se discute isso no âmbito federal, né? A mudança na lei que facilite a concessão de licenças ou a resolução de licenças, pode ser também a negativa, né? Mas num tempo mais curto e menos burocrático do que é hoje. Eu queria saber como a inteligência artificial pode ajudar nessa missão, independente da legislação, de se mudar a legislação. Perfeito. Muito desses processos administrativos governamentais, né, a gente reclama muito de burocracia no governo, e em grandes empresas, em processos em gerais. A gente tem dentro dessa característica uma aplicação de inteligência artificial que ficou muito acessível, né? Então, análise de documentos, decisões que são mais simples dentro de um processo ambiental, muitas vezes, né, traz documentos que são gigantescos, né, e que as pessoas têm que ler aquilo tudo e analisar formulários e informações. Isso tudo a gente pode trazer para modelos de inteligência artificial trabalharem isso, né? Então, o ser humano é muito bom para poder tratar informações que são profundas e complexas. Mas a máquina é muito boa para tratar grandes volumes de informação, especialmente quando o cenário é muito parecido. Então, o ideal seria que a gente tivesse soluções, que é um pouco do caminho que o governo está seguindo, né? Soluções em que a gente pudesse tratar em massa essas questões que são mais simples, que são mais óbvias, para que o ser humano tivesse mais contato apenas naquilo que é exceção. Então, quando a gente trata isso, a gente acaba trazendo agilidade e fazendo o governo trazer um melhor serviço para o cidadão, que é o que a gente quer. E essa plataforma, né, na verdade, essa inteligência artificial, ela vai ficar integrada ao sistema de licenciamento ambiental. E isso é que vai fazer com que o processo seja mais rápido, além da análise de grandes documentos, né, isso que você acabou de explicar agora? Perfeitamente. Quando a gente trabalha, inclusive na minha empresa, né, a gente defende uma ideia de pensamento AI first, né? Então, tudo que você faz, os processos que a gente tem, eles têm que passar a pensar dentro dessa nova revolução que a gente tem, né, com acesso a essas novas tecnologias, para que a gente possa refazer esse processo pensando em como é que eu resolvo isso sem IA hoje e como é que eu passo a resolver com IA. Então, quando a gente passa a resolver com IA, a gente pega uma série de processos que hoje compõem esse processo de aprovação de licenciamento ambiental. Não sei se alguém já passou por isso, eu já tive esse contato triste, né, por conta de algumas questões da minha família, e não é fácil, é muito documento, é muita coisa que você tem que enviar, é um prazo muito grande que a gente precisa esperar. Então, assim, essas coisas todas, se a gente consegue trazer robôs para fazer essa análise que hoje ainda é muito manual, a gente tende a deixar mais rápido. Então, o processo ele muda para a gente conseguir fazer a mesma coisa mais rápido e melhor. Acho que deve ser um grande desafio você entender o que é objetivo nesse processo, que é o que você falou. Tem questões que são legais, que você pode estabelecer, medida diária, quantidade de compensação que a pessoa precisa apresentar quando ela vai fazer um projeto que, por exemplo, demande desmatamento, ou algum tipo de desmatamento ou redução de área verde.
Então, tem questões que são legais. Está lá na lei, tem as quantidades, os hectares. Isso você consegue embedar numa ferramenta, colocar dentro de uma ferramenta e é objetivo. Mas tem questões que são subjetivas também, né? Que estão muito na avaliação do fiscal, que é quase caso a caso, que inclusive, além de complicar o processo, torna o processo menos seguro. É certo dizer que um desafio para vocês é entender o que é objetivo e o que é subjetivo? Eu diria que o desafio está em dizer o que é mais comum e o que é incomum. Porque quando a gente trata processos que são muito objetivos, claramente vai ser mais fácil de automatizar. Mas processos que são subjetivos e que são muito comuns também são fáceis de automatizar, porque a gente vai ter aquele cenário em que, pensa em um outro caso, né? Pensa no Supremo Tribunal Federal, que ele toma algumas decisões, né? Que são as jurisprudências, e essas jurisprudências... Isso, perfeito. Então, quando a gente tem esse tipo de decisão, a gente segue naquele caminho. Então, o que vai acontecer? Quando a gente refaz esse processo trazendo tecnologia, nós somos capazes de pegar processos que são incomuns, pegar uma análise de algo que foi muito parecido, que já aconteceu no passado, e também trazer para essa análise. O que isso ajuda? Ajuda para que a gente possa, por exemplo, ter um fiscal que é mais júnior, né, que está começando na profissão, conseguindo ter um impacto parecido com alguém que é mais experiente, porque ele já usou aquele tipo de caso antes. Então, a gente consegue também treinar com inteligência artificial aquilo que é mais comum. Então, na minha empresa, a gente trata muito isso pensando que é importante a gente usar o ser humano para aquilo que é complexo e é novo, e aquilo que é muito comum acaba sendo muito mais operacional quando a gente, de fato, tem que tomar a mesma decisão sempre. Então, eu diria que existe sim essa facilidade entre objetivo e subjetivo, como você citou, mas eu acho que o trabalho do fiscal ele tende a ficar mais focado naquilo que é muito diferente. Então, aquilo que é muito diferente e é muito subjetivo, aí sim a gente vai ter que ter uma intervenção humana, pelo menos nas primeiras vezes. E depois a gente muda isso para... Vai ensinando a IA. Perfeito. Perfeito. Ô, Vitor, eu estou acompanhando aqui o que você está falando, mas por não entender da área ambiental com profundidade, eu ainda fico me perguntando um exemplo prático. O que a IA pode fazer? Você falou aí, analisar documentos, que são coisas demoradas e que demandam ali uma grande quantidade de pessoas, às vezes para fazer uma análise que a IA faz rapidinho e resolve. Agora, quando que o ser humano aí, nesse caso, ele é indispensável, que vocês não conseguem fazer? Me dê um exemplo para eu poder entender melhor. Ok. Como eu comentei, o ser humano ele tem essa capacidade de análise que é muito profunda, né? Então, eu vou tentar dar um exemplo aqui. Hoje, a gente consegue fazer a inteligência artificial interpretar um vídeo, gerar um vídeo, né? Interpretar uma imagem, mas a gente tem os melhores modelos do mundo, eles são piores do que crianças de 12 anos, né? Para poder identificar uma imagem, uma foto. Por isso, inclusive, que a gente tem aquele dispositivo que é o CAPTCHA, né? Que é para a gente saber se você é um ser humano, a gente coloca aquele teste de imagem que para a máquina ainda é muito difícil, mas uma criança de 12 anos consegue saber se tem uma bicicleta ou um ônibus ali. Né? Então, assim, dentro desse contexto, toda vez que a gente traz um problema que tem muitas correlações, que exige muito contexto, que está fora dos dados, geralmente o ser humano vai ter mais capacidade para entender, né? Então, coisas que são muito subjetivas, que exigem muito contexto do que está acontecendo, algo que é uma legislação muito nova ou que é muito específica daquela região, o ser humano tem uma capacidade de leitura de ambiente que é muito mais profunda. E essa é a nossa grande habilidade, porque a máquina ela consegue fazer o trabalho operacional muito melhor do que a gente. Ela consegue fazer a mesma tarefa 24 horas por dia, por milênios, sem errar. Então, quando a gente pensa sobre isso, eu vejo que nessa ideia de ser indispensável está muito mais a ver com a gente trazer o ser humano para olhar cada vez problemas que são mais abstratos e mais complexos e deixar essa parte operacional
para a máquina fazer, né? Na Proteus, que é a minha empresa, a gente ensina o seguinte: a IA precisa atuar para fazer aquele trabalho que a gente não gosta de fazer. E o que a gente gosta de fazer, a gente deixa a gente mesmo fazendo. O trabalho estratégico, né, fica na mão do ser humano. Perfeito. Gente, nós estamos conversando com o Vitor Salles, que é especialista em inteligência artificial e está trabalhando junto à Fundação Estadual do Meio Ambiente, a FEAM, em uma solução de inteligência artificial para agilizar os processos de licenciamento ambiental. Vitor, vai chegar uma hora em que a gente... Porque eu acho que talvez a solução para isso tudo que a gente falou aqui agora, principalmente para essa última parte, né, que você falou, as pessoas entenderem que elas precisam ser mais estratégicas, menos tarefeiras, né? E que o robô ou a IA pode ser mais tarefeira, com mais eficiência, passa por a gente também entender que inteligência artificial, na verdade, não é uma inteligência, né? Que é um sistema. Então, as pessoas, talvez, quando tiverem esse grau de compreensão, elas vão parar de tentar disputar espaço com a IA. É uma impressão absurda que eu estou tendo ou faz sentido? Eu diria que você está correto, sim. Apesar de hoje a gente ter, por exemplo, muitas pessoas, né, usando ferramentas como o ChatGPT, como terapeutas, né? Então, como o meu psicólogo particular ali. É aí que mora o Dr. perigo, Google né? mudou, né? O Dr. Google trocou de nome agora e a gente tem o ChatGPT como terapeuta, né? E as pessoas confundem, né, aquela resposta que o sistema dá e que ele foi treinado para dar, como se ele de fato fosse inteligente ou pensasse, né? A Apple até lançou um artigo científico recentemente tentando comprovar isso, que essa inteligência que a gente tem hoje, ela não é de fato inteligente, né? Ela é um sistema que foi criado para reagir daquela forma. Claro que existem outras discussões, né, considerando a evolução que a gente tem nessa tecnologia, se ela vai ficar de fato inteligente como o que a gente entende, né, que é a nossa inteligência, mas até qual é a definição de inteligência e de consciência é algo que é um problema em aberto hoje na ciência. Então, quando a gente começa a entender isso, começa a entender IA como uma ferramenta, eu acredito que sim, é um pedaço em que a gente para de disputar esse espaço e começa a empregar essa ferramenta para poder viver melhor, para ter uma sociedade melhor, para ter processos menos burocráticos, para conseguir ter uma licença ambiental cada vez mais rápida, que é o que a gente quer, né? E aí ter essa consciência como trabalhador, ou como empresa, ou como empresário, é o que é importante para que a gente tenha o melhor aproveitamento desse tipo de tecnologia.